noite, pessoal. Boa noite. Estamos hoje com a missão de trazer a palavra que foi colocada no nosso coração. Seja bem-vindo também você da internet. Esteja conosco aí, comentando, curtindo a nossa mensagem, compartilhando com seus amigos, para nós fazermos esse evangelho chegar até os confins da terra, como o nosso Senhor mandou que a gente fizesse. Amém? Vamos só abaixar nossas cabeças, vamos orar mais uma vez, apresentar esse momento a Deus. Pai, nós estamos aqui, Senhor, com um único objetivo, com um único propósito, Senhor, de Te adorar, de Te exaltar o Teu santo nome, Senhor, e de aprender mais de Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado pelo Teu cuidado, obrigado pela Tua provisão, obrigado por fazer parte, Senhor, da nossa vida, Senhor, e obrigado, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de servir no Teu reino, Pai. Muito obrigado, Paizinho. Espírito Santo de Deus, você é bem-vindo, Pai, nesse local, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, pela Tua presença, Paizinho. Em nome de Jesus, Pai, nós Te agradecemos e Te louvamos o Teu santo nome neste lugar. Amém? Olha, eu vim trazer hoje um assunto bem interessante. Agora há pouco, a gente passou aí por um breve período de louvor, né? Um breve período de louvor aí. E muitas vezes a gente deixa esses períodos ficar no automático. Igual a gente fala, não, nós vamos para a igreja, mas e a gente vem meio sem noção. Parece que muitas vezes, se a gente não tomar cuidado, fica no automático. Eu venho porque eu tenho que vir. Tem outro lugar melhor para me vir, né? Aí eu venho. E não é bem assim. Tem algo aqui. Tem algo aqui nesse local. Qual é a nossa expectativa de vir para esse local? É simplesmente sentar aqui, vir aqui falar na frente, ter o louvor cantando. Não é essa expectativa somente. E isso faz parte, mas não é somente essa expectativa. O que a gente vem fazer aqui? O que a gente vem fazer aqui? Um de cada vez aí, para não ter briga. Valendo, o pastor está ali, ó. Valendo o carro do pastor, quem acertar. Não acredito, não. Não acredito. Oi? Olha aí. Ganhou, pastor. Passa a chave, viu? Passa a chave para o Frames que ele levou o carro. Ó. Esse é o objetivo. É tanto que o nosso encontro aqui se chama culto. Porque nós viemos cultuar, nós viemos exaltar, nós viemos adorar o Senhor. Porque a palavra do Senhor diz, onde 2 ou 3 estiveres reunidos em meu nome, lá eu estarei. E aqui Ele está. Como o Basílio falou agorinha aqui, da fé. É isso, a gente ter fé, que eu venho para cá e Deus está nesse local. Não porque é a igreja, mas sim porque nós estamos aqui. Esse é a grande sacada da fé. Eu confiar naquilo que eu vejo na palavra de Deus. E esse é o objetivo, cultuar o Senhor, adorar Ele nesse local. Amém? E só que, igual eu falei, a gente passou por um breve período de louvor, né? E eu vou fazer uma analogia aqui só para a gente entender o que eu pretendo falar hoje. Olha só, imagina que você vai chamar alguém para tomar café na sua casa. Fala assim, ei fulano, vai lá em casa tomar café domingo? Logo domingo, ó. Agora, você que foi convidado, você vai lá só para tomar café? Chega lá e tem só uma garrafinha de café, um copo. Aí a pessoa fala assim, você não vai falar nada, claro, né? Mas aí você vai ficar, poxa, teve só um café mesmo, ó. Teve só um café, não saiu mais nada. Porque, sabe, quando você chama uma pessoa para tomar o café, por trás do café tem algo, não é verdade? Você pensa, poxa, vai ter um pãozinho, uma manteiguinha, no mínimo. Talvez tenha um ovinho frito, não é não, pastor? Um ovinho frito, tenha um pastelzinho, tem um mingauzinho. Tem algo a mais, entendeu? Porque o café é só a entrada ali, mas tem algo atrás do café, não é verdade?
E a gente costuma falar, ei, vamos tomar um café? Quando a gente fala tomar um café, não é só tomar café. Tem algo atrás desse café. E é justamente isso que a gente vai falar hoje, sobre adoração. Coloca o tema aqui, Eduardo, para nós. Aqui, ó, o nosso tema hoje, o poder da adoração. A gente passou por esse breve período de louvor aqui, de adoração ao Senhor. Adoramos nas ofertas também, como o Basílio colocou aí. E só que atrás desse período de adoração tem algo a mais. Tem algo que já foi colocado atrás desse período. Não é só esse período aqui, não, para esse poder habitar em nós, quando nós chegarmos a esse local de adoração. Sabe? Por isso que muitas vezes a gente chega aqui e vai para casa como se nada tivesse acontecido. Aí a gente conversa com alguns irmãos, rapaz, hoje o culto foi diferente, hoje o culto foi assim. Aí outros, não, sabe? Por quê? Porque o seu café, você ficou só no cafezinho. Você não se alimentou, sabe? Você não comeu aquele pão com presunto e queijo, aquele pastel, aquele mingauzinho, você não comeu isso. Você ficou só no café mesmo. E realmente, e esse café aqui de Deus, que a gente viveu aqui esse momento, é muito, sim. Não estou menosprezando isso não. Só que há algo a mais por trás disso. E é justamente isso que a gente vai falar, para até chegar ao poder da adoração. Porque ela tem poder, não é simplesmente adoração. Amém? Agora, qual é o jeito de adorar? Qual é o jeito? Será que é só aqui cantando? Será que é só cantando um louvor? Como é que é? E a palavra vai nos ensinar. Em João 4, tem aquela passagem bem conhecida de Jesus conversando com a mulher samaritana. E ele começa a conversar com ela. Primeiro ele está sentado na beira de um poço. Aí a mulher chega para tirar água. Aí Jesus começa a conversar com ela. E ela fica até entusiasmada. Como é que você, judeu, fala comigo? Porque naquele tempo havia uma rixa entre os samaritanos e os judeus. Que não cabe aqui agora a gente falar, porque é muito extenso esse assunto. Mas havia uma rixa ali. E eles não se falavam. E eles tinham um certo atrito ali. E Jesus começa a falar com essa mulher, pede água dela, e aí Jesus fala assim, se eu lhe desse água, ia jorrar uma fonte dentro de você. E a mulher pede essa água, e continua essa conversa. Até que certo ponto da conversa, ela faz uma pergunta assim, se você ler ali, Mateus 4, no início do 20, coloca aqui, Eduardo, para nós. No início do 20, do nada ela muda de conversa. E ela vê que Jesus é um profeta. Eu vejo que você é profeta. Aí ela fala assim, ó, 4:20, João 4:20. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram? Jesus respondeu, creia em mim, mulher, está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daqueles a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo. Amém? E aqui Jesus vai ensinar para ela. E aqui logo no comecinho, Jesus já quebra um tabu que pode ser aqui de muitos. O que ele fala para ela? Lá no 20, ele fala assim, ó. Ela fala assim, qual é o lugar de adoração? É aqui, no Monte Gerizim, ou lá em Jerusalém? E muitas vezes pessoas têm esse entendimento. Poxa, eu só consigo me conectar com Deus quando eu estou na igreja. É só na igreja.
E aqui tem depois quem tiver mais curiosidade de ver aí, além de ele estar trancado num compartimento fechado, eles não ficaram presos num tronco, que é uma forma bem desgastante lá para os presos. Ele estava preso, vamos dizer, 2 vezes. Olha só, e eles estão cantando, e os outros presos ouvindo. Tu imagina, os presos lá ouvindo, rapaz, esses caras é doido, ó. O que esses caras estão cantando? Rapaz, esses caras terminaram de apanhar, estão presos, e pelo que a gente ficou sabendo é que esses caras não fizeram nada demais, estão cantando. Meu Jesus, esses caras são doidos. E aí a gente lembra, e eu imagino Paulo falando aqui, a gente lembra daquela passagem, a paz que excede todo o entendimento. Essa é a paz que excede todo o entendimento. Não é essa paz que eu vivo quando está tudo bacana na minha vida, não. Essa paz aí todo mundo vive. O mundo todinho vivia aí antes essa paz antes da pandemia. Agora que a gente tem que viver essa paz que excede todo o entendimento. Essa paz agora que tem gente morrendo, infelizmente. Mas é essa paz que não me abala. Porque essa paz excede todo o entendimento. E isso estava acontecendo aqui, e esses presos ouvindo, falando, meu Deus, esses caras estão doidos. Eu imagino, né? Não fala a palavra, tá? Eu fiquei imaginando. E Paulo continua cantando, e até que, olha só, de repente, ainda fez o suspense aqui, o autor aqui. Houve um forte terremoto, e os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Mais na frente aqui vai falar que o carcereiro que estava incumbido de cuidar deles, queria se matar, Paulo não deixou ele se matar. Paulo falou da família dele, ele converteu a família dele todinho, batizou a família dele, foi um fenômeno isso aqui que aconteceu. Se você tiver curiosidade, depois continua lendo lá. E a gente vai parar nesses 2 versículos aqui. Agora vamos olhar aqui fisicamente. Olha só o que aconteceu. Aconteceu algo aqui tremendo. Algo que nem Paulo talvez imaginava. Nem Paulo imaginava, ele estava lá fazendo a parte dele, do que ele aprendeu, do que ele viveu. Olha, vamos adorar Silas. Esse é o momento, cara. Nós estamos aqui, nós dependemos de Deus, não é desses caras não. E de repente teve esse terremoto. E soltou corrente, os presos se soltaram, abriram as portas, abriu tudo. Agora, vamos tentar olhar de outra forma para esses versículos, para esses 2 versículos. Vamos tentar olhar agora de forma espiritual. Esses 2 versículos. O que essa adoração causa em nós? Qual é o poder que ela atua? O que ela faz? Primeiro que eu pontuei aqui, a adoração quebra nosso orgulho. Adoração quebra nosso orgulho. Por quê? Porque ele nos nivela. Como assim? Se eu sirvo a Deus, vocês servem a Deus? Em que eu sou melhor do que vocês e em que eu sou pior do que vocês? Nada. Nós servimos o mesmo Deus, como foi falado aqui, nós servimos pelo mesmo Espírito. Nenhum de nós aqui é melhor nem pior do que ninguém. Nem por condição financeira, nem por ser branco, preto, amarelo, bonito, feio. Não, Jesus não está olhando isso, como nós acabamos de ver. Jesus está olhando para dentro de nós. E isso é o primeiro ponto da adoração. Ele quebra o nosso orgulho, porque nós passamos todos a ser dependentes de uma pessoa. Porque uma das maiores falhas nossa, do ser humano, é ele querer ser dependente dele mesmo. Eu dependo do meu trabalho, eu dependo do meu dinheiro, eu dependo da minha família, eu dependo de tudo estar bem ao meu redor. Quando eu coloco essas coisas como a minha dependência, eu estremeço, eu caio. Vamos olhar para essa pandemia. A pandemia, um dia desse, o Brasil, quando o presidente assumiu, estava caminhando, todo mundo se alegrando, o negócio estava indo bem, quando menos esperou, mudou tudo. E várias pessoas ficaram ruins. Por quê? Porque a confiança delas não estava em Deus. Estava no trabalho, na família e em pessoas. Então esse é o primeiro ponto. A adoração quebra o nosso orgulho, porque ela faz nós nos alinharmos. Ninguém é mais importante nem melhor do que ninguém. Outro ponto. A adoração, ela atrai a presença de Deus para nossas vidas. Esse é o ponto, um dos pontos principais. Porque eu olho para tudo que Deus já fez,
Por isso que Jesus fala, com conhecimento. E eu consigo enxergar tudo que Deus já fez. E eu sinto isso. Por isso que eu olho e quero adorar a Deus. E essa adoração traz a presença de Deus para a minha vida. Quem aqui já não chorou? Quem aqui já não teve experiências? Quem aqui já não teve algo que você julga assim sobrenatural, adorando a Deus? Porque atrai a presença de Deus para nós. Esse é o poder que ela tem. Outro ponto. Adoração é uma arma. E aqui a gente viu aqui no físico. A adoração aqui é uma arma aqui contra o mal que tinha sido causado para Silas e Paulo. E imagina isso no mundo espiritual, se nós adoramos um Deus espiritual. Quanto tempo você vem lutado contra algum mal na sua vida? Quanto tempo? Quanto tempo você vem querendo mudar a sua vida e não consegue mudar? Ou até alguma coisa? Todos nós aqui temos alguns problemas. Eu costumo sempre falar, eu quero ser melhor do que eu sou hoje. E eu acredito que esse é o nosso sentimento que nós temos que ter, porque ninguém é perfeito. A palavra de Deus fala que aquele que falar que não peca, já está pecando porque está mentindo. Sabe, mas a diferença é como eu vou atrás de resolver esses meus pecados. Essa é a diferença. E a adoração é um ponto principal, porque ela traz esse poder. Porque o que Efésios 6 fala? A nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue. Não é com essas pessoas. Às vezes a gente está querendo lutar contra o nosso filho, nossa esposa, nosso irmão, uma pessoa num trabalho. Só que quando a gente entende que a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, porque se a nossa luta for contra a carne e for contra a sangue, ia seguir o mesmo preceito lá do passado. Ia ter uma parte aqui na Bíblia que a gente ia falar assim, ó, fez isso, tem que matar. E nenhuma parte Jesus fala de matar mais. De matar, como acontecia no passado. Agora mudou, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, é contra principados e potestades do mundo sombrio aí. E essa adoração, essa arma que nós temos que usar. Agora, quanto você tem desfrutado dessa arma na sua vida? O quanto? O quanto você tem desfrutado dela? O quanto você tem se entregado para usar essa arma? Outra coisa que ela produz em nós também, identidade. Que identidade? Como filhos de Deus. Essa é uma das principais. Porque eu só consigo adorar alguma coisa que me chama muita atenção, sabe? E aquilo que me chama atenção, eu cada dia mais eu quero ser igual. E aqui, eu meditando nessa palavra, Deus me levou a passados meus, que chegam, todo mundo sabe aqui que eu gostava muito de rock, né? Roqueiro, doido. E chegou um tempo que eu só falava numa banda. Eu ia conversar, a Kathleen aqui, ó, a mãe dela que está ali, vai saber, a Kathleen dormia escutando essa banda quando ela era pequena, vocês acreditam? Porque eu já aproveitava, né? Eu já fazia ela dormir, não escutava o choro, ainda escutava o som que eu gostava. E eu me levei agora, Deus me levou a entender, cara, eu estava adorando essa banda. Meu Deus, porque sabe quando tu percebe que tu está adorando alguma coisa? Quando tu só fala daquilo. Só fala daquilo. E eu vou falar para vocês, não é uma coisa ruim não, tá? Às vezes é só do teu filho, às vezes é só da tua mulher, às vezes é só do teu marido. E não é uma coisa ruim não, se você olha não é uma coisa ruim não. Só que a palavra fala, adore somente ao Senhor teu Deus. Porque a boca fala do que o coração está cheio. E eu me lembro, e Deus me trouxe isso na memória, eu só falava disso, cara. Eu só queria falar disso. Todo momento, olha só, o que eu faço hoje, eu chego para alguém e passo a conversar com aquela pessoa ali e eu falo do Evangelho, tento mostrar o Evangelho para ela. E antigamente era eu que eu fazia. Ei, rapaz, tu gosta de música? Olha, tu gosta de música? Tu conhece essa banda? E ia falando sobre a banda e eu consegui que muitas pessoas ouvissem essa banda. Não sei se era da mesma forma que eu, mas escutaram. Há tanto que a redondeza todinha lá na minha casa sabia até as músicas. Apesar de não gostar, né? E foi isso que Deus me trouxe na memória.
Que a adoração nos torna mais parecido com Deus. Aquilo que eu adoro, isso é um exemplo claro que eu falei agorinha, é o que eu quero me tornar igual. Aquilo que eu quero me tornar igual. Quando eu passo a adorar alguma coisa, veja você aí, vamos botar aqui pro rock aqui. Quando você vê um cara todo de preto, todo coisado ali, roqueiro, na hora tu fala, não é verdade? Tem boca, o cara fala sem errar. Por quê? Porque aquilo já extrapolou ele. Só que tem essa adoração, mas essa mais sutil, né? Essa que fica só dentro de nós. Ela não sai tanto para fora. E a que eu julgo aqui mais importante, que eu separei aqui, é que a adoração, olha só, a adoração é uma antecipação do que viveremos no céu. Essa é a principal. É o que nós almejamos com Deus. Quem aqui não quer ir para o céu? Vixe, quero não, pastor. Fecha a igreja ali, vamos embora. Querem não, pastor. E essa é a adoração, é uma antecipação do que veremos nos céus. Lá fala em Apocalipse 4:10, fala dos 24 anciões lá, que eles ficam 24 horas lá. Santo, santo, santo. Aí você vai falar, poxa, eu vou lá para o céu só para ficar fazendo isso? Meu Deus do céu. Sabe, mas é esse o entendimento. É que ali dá prazer para eles. E é isso que Jesus está querendo colocar no nosso coração. Porque a adoração, ela não vem aqui de fora, ela começa aqui de dentro. Essa adoração, ela começa de dentro. É impossível a gente adorar de fora. Não, a gente tem que começar de dentro. Para vocês verem o tanto que é importante a adoração, olha só o que vai acontecer em Mateus 4:8. Jesus, aquela passagem também que todos conhecem, Jesus está sendo levado para ser tentado no deserto, né? E Mateus 4:8, na terceira investida do diabo, olha só o que acontece. Mateus 4:8. Coloca aí, Eduardo. Mateus 4:8. Em seguida, o diabo levou até o monte mais alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. Eu lhe darei tudo isso, disse ele. Declarou, basta o quê? Basta me ajoelhar-se e adorar-me. Olha só o tanto que é importante a adoração. Olha o que o diabo estava tentando falar com Jesus. Porque aquilo que eu adoro é aquilo que eu vou querer fazer parte. É aquilo que eu vou tentar ser igual. E ele continua. Jesus fala, saia daqui, Satanás. Disse Jesus, pois a Escritura dizem, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e os anjos vieram e serviram Jesus. Olha só. Vamos levar aqui para o... Vamos levar não, aqui era no mundo espiritual, né? Que a palavra fala que foi tentado, levado para o Espírito para ser tentado. Jesus resistiu, adorou, e o que aconteceu? Os anjos vieram. Esse é o poder da adoração. Ele traz o reino de Deus para perto de nós. A gente consegue sentir o reino de Deus de uma forma que é inexplicável. E só quem sente é capaz de falar. E cada um sente de uma maneira. Tem gente que chora, tem gente que se arrepia, tem gente que cai, tem várias maneiras. Só que não é esse o sentido. É essa adoração ser dentro de nós. E a gente vê aqui o tanto que é importante. Olha só o que o diabo tentou falar. Pedir para ele que ele adorasse ele, né? Agora, me diz uma coisa. É possível a gente adorar a Deus sem conhecê-lo? Não tem como. E a gente, muitas pessoas relutam em ler a palavra e vir para uma oração, sabe? Não tem como. Agora o Basílio falou dos dízimos aqui, é mais ou menos aquilo. Não tem como. Não cabe, não dá certo, é impossível.
a gente chegar a esse nível que Jesus está querendo que a gente chegue aqui de adoração, se eu não tenho nada atrás de mim. Se a minha mesa está pequena lá, só o cafezinho, é difícil. E a gente tem que prestar atenção nisso, a gente tem que se esforçar, seja um sacrifício, não com pesar, mas com prazer.